Daremos continuidade à série de exposições no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Hoje, pondo do versículo 12 até versículo número 17. 12 ao 17. Assim diz o Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada, Senhor, ao coração dos teus filhos nessa noite, assim como tu fizeres pela manhã. Nós te suplicamos, faze mais uma vez em nosso meio agora à noite. Nos concede as ricas bênçãos da tua aliança. Nos ilumina, Senhor, para enxergarmos a tua verdade naquilo que será proclamado. Que este que vos fala, Senhor, em tuas mãos, seja boca tua a falar ao coração dos teus filhos. Edifica-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. É o que te suplicamos, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Em nosso último sermão, nós vimos que Jesus foi levado da margem do Jordão, onde ele havia sido batizado, para as terras altas adjacentes do deserto da Judeia. Ele foi levado pela direção do Espírito, o mesmo Espírito que não somente sabia que era necessária a sua experiência com a tentação, mas cuja presença ativa e plenária também qualificava Jesus a triunfar sobre ela. Note que Mateus explicita que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, este diabo não era outro senão Satanás, a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, que são os adjetivos que a Escritura usa para se referir a este terrível e maligno. E sendo assim, da mesma forma como tentou Eva no princípio no jardim de Deus, ele tentou ao nosso bendito Salvador Jesus Cristo no deserto. E aqui, meus irmãos, quando comparamos as duas tentações, nós podemos perceber o incrível contraste, ou melhor, o devastador contraste que há entre a tentação e a queda do primeiro Adão com a vitória do segundo Adão. Se nós bem lembrarmos, o primeiro estava num belo e frutífero jardim, o segundo estava em meio a um deserto. O primeiro estava acompanhado de sua mulher, o segundo, a sua companhia, de acordo com Marcos, era com as feras. O primeiro estava em meio a uma abundância de alimentos. O segundo estava sem comer há 40 dias e 40 noites. Diferentemente do primeiro Adão, para o segundo, tudo lhe era desfavorável. As circunstâncias que o cercavam só tornavam o seu teste ainda mais penoso e difícil que a provação que passou o primeiro homem. Mas ele manteve-se firme diante do diabo, reteve suas convicções em meio às fraquezas de sua carne, sendo fiel ao Pai em todas as coisas. E dessa vez, não foi o homem
Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, que falhou em seus propósitos, mas o diabo, a serpente, é que foi derrotada. Assim, Mateus dá início então a uma nova sessão no Evangelho, narrando agora os acontecimentos após a partida de Jesus de Nazaré para a Galiléia, conforme o registro do versículo 12, que os irmãos podem observar aí na Escritura, quando ele diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Meus irmãos, muitas coisas aconteceram entre os eventos que foram relatados nos versículos precedentes, que tratam do batismo do Senhor Jesus, que tratam acerca da tentação do Senhor Jesus, que foram omitidos pelos demais evangelistas, exceto por João. E por ele foi então registrado em seus 4 primeiros capítulos. E dentre eles, há o fato de que João Batista foi preso por haver repreendido publicamente a Herodes, o tetrarca da Galileia, por ter levado Herodias, mulher de seu irmão Filipe, para viver com ele em seu palácio em adultério. João Batista, como nós já falamos anteriormente, fez o seu primeiro aparecimento público no verão do ano 26 depois de Cristo, e agora, ao que tudo indica, aparece por cerca de 18 meses mais tarde, sendo aprisionado exatamente pela razão que acabamos de destacar, de acusar o tetrarca da Galileia de adultério, de viver uma vida de iniquidade. E percebam que os líderes judeus, que nós também falávamos em sermões anteriores, fariseus e saduceus, especialmente aqueles de Jerusalém, cheios de inveja devido à grande popularidade que João tinha em seus dias, e, no entanto, não apenas com inveja predominando em seus corações contra João, mas também ódio nutrido contra ele, principalmente por causa de suas declarações contra eles. Certamente, ao receberem essa notícia, muitos se regozijaram ao saber de sua prisão. Mas Jesus, pelo contrário, ele não se alegrou com aquilo, né? Ele temeu, na verdade, que aquilo tivesse acontecido com João. Ao mesmo tempo que esses que se alegraram com a prisão de João, o seu contentamento com o que havia acontecido com o Batista não perdurou por muito tempo, porque eles passam também a receber notícias de que outro, maior que João, arrebanhava muito mais multidões do que o próprio João Batista arrebanhava. E, de fato, mesmo antes da prisão de João Batista, Jesus suplantou a este apreço popular, conforme nós podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 3. Daí o ponto de vista dos líderes a encarar essa situação, se tornando cada vez pior. E Jesus, então, a partir desse cenário que se mostrava à sua frente, a prisão de João, a proximidade com aqueles que queriam vê-lo morto e preso, ele então se retira da Judéia para então se dirigir à região da Galileia. E por Galileia, aqui, meus irmãos, nós não devemos entender que Mateus se referia à Baixa Galileia, que se encontrava sob jurisdição de Herodes, o tetrarca, mas sim da chamada Alta Galileia, também chamada e conhecida como Galileia dos Gentios, e que ficava exatamente nas fronteiras das cidades de Zebulon e de Naftali, uma região que estava sob a jurisdição exatamente do irmão de Herodes, Filipe, sendo este um homem de disposição menos sanguinária e de menos a perfídia que seu irmão Herodes. No entanto, alguns intérpretes entendem que Jesus foi primeiro para a Baixa Galileia, para então, a partir de lá, se locomover até a Alta Galileia. Então, vejam, Jesus estava bem consciente do fato de que sua própria grande popularidade na região da Judéia
traria um ressentimento tal por parte dos líderes religiosos, assim como houve por parte de João Batista, de que no curso natural dos acontecimentos poderia levar a uma crise prematura. O Senhor sabia, meus irmãos, que para cada evento em sua vida havia um tempo predeterminado pelo próprio Pai em seu decreto. E sabia também que o momento apropriado para a sua morte ainda não havia chegado. Tão logo chegasse esse momento, certamente, meus irmãos, ele voluntariamente entregaria a sua vida. Ele o faria, mas porém o faria no tempo certo, no tempo correto, no exato momento que havia sido determinado pelo Pai, porém não antes. Por isso, então, agora, ele tinha que deixar a Judéia e ir, então, para a Galileia. E é assim exatamente que ele procede. É assim, então, meus irmãos, que ele o faz. E vejam, havia chegado o momento de Jesus, então, retirar-se da Galileia, aliás, se retirasse da Judéia e dirigir-se à Galileia. E isso, meus irmãos, não apenas para evitar antecipar etapas de sua vida e obra ministerial, mas também para cumprir com aquilo que havia sido dito pelo profeta Isaías, como ressalta aqui o autor deste evangelho, Mateus, no capítulo 4, e versículos 14 a 17. Como ele diz, vejam aí, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, Jesus sai de Nazaré e vai para a Galileia, e Mateus diz que essa viagem de Jesus, ela tem um propósito, e que esse propósito é para que se cumpra aquilo que foi dito por intermédio do profeta Isaías. A grande pergunta que nós fazemos agora a partir disso é: o que foi dito pelo profeta Isaías, que foi trazido à memória pelo evangelista Mateus? Ora, ele lembra então da profecia de Isaías e diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vejam, irmãos, Isaías chama a região da Galileia de Galileia dos gentios. E ele tem uma razão por fazê-lo. Havia uma grande população de gentios lá no norte, e certamente eles deveriam ter se misturado com esses. O livro de Juízes nos diz que Deus ficou irado porque seu povo não conseguiu expulsar os pagãos daquela terra. E sendo assim, Deus previu que por causa disso, os pagãos com suas divindades seriam uma armadilha para o seu povo, como mostra toda a história do Antigo Testamento. Ora, e em específico, duas tribos falharam ao cumprir o mandato divino, dentre elas Zebulon e Naftali. Observem que Jesus vai para essa mesma região, uma região que era densamente povoada. E notem que praticamente todas as aldeias tinham pelo menos cerca de 15 mil habitantes. Era um centro de comércio e comércio com outras nações. Anteriormente, antes de Herodes se tornar rei, Aristóbulo havia invadido a Galileia e forçado alguns dos residentes gentios a serem circuncidados, a serem obrigatoriamente tornados como judeus. Seus corações, porém, não foram circuncidados. Eles ainda desprezavam as coisas do Deus de Israel e ainda continuavam em suas práticas pagãs. Mas aqui vemos que Jesus vai para esta região pagã, dentro e ao redor do mar da Galileia. E vejam, meus irmãos, que o Senhor nos ensina um princípio importante para nós nessa noite. Ele nos ensina que raramente Deus faz o que esperamos que Ele faça. E entenda o que eu quero dizer com isso. Deus nunca se limita pelas nossas expectativas. Deus tem os seus propósitos. E é os seus propósitos
que ele exercerá, que ele executará. Deus exerce sua missão por meio de sua graça redentora. Quando, onde e como em sua soberania, e se esta for a sua vontade. Ao contrário de nós, porque nós agimos como verdadeiros tolos, muitas vezes, como displicentes e até mesmo como blasfemos. E como agimos assim? Quando tentamos impor a Ele as nossas vontades, por desejarmos ardentemente que Ele esteja sujeito aos nossos caprichos, aos nossos desejos. Quantas vezes não nos angustiamos por desejar muito que tanto assim nos dedicamos em oração fervorosamente, a fim de que o Senhor se compadeça de nós, incline seus ouvidos e satisfaça a nossa vontade? Mas Ele não nos dá ouvidos, não atende o nosso clamor, pior ainda, não responde, pelo menos não nos dá a resposta que gostaríamos de obter, a saber, a satisfação daquilo que pedimos, a execução daquilo que esperávamos. E o que fazemos quando isso acontece? Eu lhes digo, dificilmente descansamos no Senhor, dificilmente cessamos o caso, colocamos à parte. Na maioria das vezes, o que fazemos é tentar fazer acontecer com as nossas próprias forças. E assim articulamos algo aqui, mexemos com os pauzinhos ali, disseminamos uma conversinha acolá. E sabe no que nisso resulta, irmãos? Eu lhes digo, em pecado. Pecado. Exatamente com o que se acometeu no Reino do Norte. Exatamente com o que se acometeu sobre Israel. Exatamente da forma que se acometeu com as tribos de Zebulon e Naftali, para estarem então, como declarou o profeta Isaías, em meio às trevas. Porque se você bem lembrar, a menção que Mateus faz aqui dessa citação de Isaías é do capítulo 9, versículos 1 e 2. E a palavra que nós encontramos lá para a escuridão carrega a ideia de uma penumbra, carrega a ideia de uma tristeza, de uma melancolia negra e terrível. Essa penumbra e, portanto, essa escuridão dizia respeito ao descaso ou ao abandono por parte daquela geração, daquele povo, daquela região de Deus. Ora, se nós atentarmos para a história da Galiléia, vemos que esta região pertenceu às tribos de Issacar, às tribos de Zebulon, às tribos de Azer, às tribos de Naftali no Antigo Testamento. O nome Galiléia vem de Galil, que na língua hebraica significa círculo. Em Gênesis 49, versículos 13 a 21, nós temos uma informação, no mínimo, curiosa, e que diz respeito a essas duas tribos, que diz respeito aos filhos de Jacó. E é interessante porque nesse texto Jacó reúne seus filhos para então abençoá-los. E afirmam que essas tribos seriam prósperas, habitariam em portos de navios, mas se renderiam a trabalhos forçados. O cumprimento das palavras de Jacó pode então ser vista ao longo da história da redenção, como, por exemplo, no episódio em que Salomão presenteou Irão, o rei de Tiro, com 20 cidades da região da Galileia. Dentre elas se encontravam duas cidades, as cidades alvo da profecia que Mateus cita aqui, Zebulon e Naftali. No entanto, Irão não se agradou das cidades e devolveu-as a Salomão. Um outro texto que cita essas duas cidades diz respeito a quando a Assíria, sobre o reinado de Tiglat-Pileser, como consequência do reinado de Peca sobre Israel, que não se apartou do pecado de Jeroboão, filho de Nebote, e que fez pecar Israel, tomou a cidade e levou os povos cativos, então, para a Assíria. E vejam,
A Galileia ainda pertenceu por um tempo à Fenícia, e com isso o culto naquela região se tornou mais pagão ainda e místico. No entanto, diz a palavra de Deus, o povo que andava nas trevas contemplou grande luz. Aqueles que habitavam nas terras das sombras e da morte, sobre eles brilhou grande luz. Esta é a última parte da citação de Mateus, e é recitada todos os anos durante o tempo do advento por papistas e evangélicos simpatizantes do papismo. Isso porque eles veem como o cumprimento final dessa profecia com a entrada de Cristo no mundo, como a entrada da luz nas trevas. No entanto, meus irmãos, adversativamente, a primeira referência aqui não é ao mundo, mas àquela região específica da Palestina, ocupada por séculos por pagãos. A aparição de Jesus na Galileia foi a aparição da luz nas trevas. Na profecia de Isaías, vemos então a imagem das trevas e a imagem da morte. Ela descreve os habitantes como gentios sentados nas trevas e sentenciados à morte. E vejam, meus queridos, como isso é interessante. Como a história dessas duas tribos, dessas duas cidades e das trevas que se encontravam, se aparenta com a nossa própria história. Se aparenta muitas vezes com a nossa própria prática do dia a dia em nossos tempos. Percebam que a maioria de nós sabe de cor e salteado determinados trechos da Escritura. Mas se nós fôssemos realizar uma pesquisa, e se eu não me engano, há uma pesquisa sobre isso, há um texto em específico dos evangelhos que é praticamente, disparadamente, o que está na boca da maioria dos cristãos. Trata-se do texto que se encontra em João 3, versículos 16, versículos 17. E o texto vocês devem lembrar, decorado, de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pergunta: o que faz dessa passagem tornar-se a preferida de tantos cristãos, irmão? Ora, talvez você responda a minha inquirição dizendo que é porque ela sintetiza o evangelho no amor de Deus pelo mundo. De fato, o amor de Deus por um mundo caído é tão grande, irmãos, que ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva para sempre. Eis a razão aí para a familiaridade de muitos com esse texto. Mas percebam que dificilmente alguém tem de cor e salteado o restante desse texto. Será que há mesmo tamanha familiaridade? Talvez você me pergunte, mas que texto? Na sua pergunta está explícita a resposta da pergunta que eu fiz. Não há familiaridade com o restante do texto de João, onde é dito, veja aí na Escritura, abre aí a sua João 3, mas não os versículos 16 e 17, esse vocês já sabem, mas 18 ao 21. João 3, 18 ao 21. Quem nele crê não é julgado. O que nele não crê, o que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Qual a razão da citação do texto de João 3,16? Porque o que Jesus Cristo está dizendo e que está sendo afirmado ali por João não se resume àqueles 2 versículos. Se resume a todas essas coisas. E que está intrinsecamente ligado à profecia de Isaías. Porque não há como apartar uma coisa da outra, irmãos. Não há como separar uma coisa da outra. Porque se você parar para observar a metáfora da luz e das trevas, que é usada abundantemente no Novo Testamento, tem um propósito. Oferecer um contraste vívido entre a nossa condição sem Cristo e a condição que passamos a ter a partir da pessoa dele, a partir do evangelho dele, a partir das obras dele, a partir da cruz. Um contraste vívido entre a justiça e a injustiça, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Porque qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. E qual é a mensagem que Jesus, o Filho do Deus vivo, passa a proclamar a partir daqui? Arrependei-vos também. Porque se não houver arrependimento, não há perdão. Se não há perdão, não há reconciliação. Se não há reconciliação, não há justificação, irmãos. Logo, não há salvação. Continuamos mortos, continuamos escravos, continuamos nas trevas. A luz em nós. Ora, a Escritura nos ensina que, por natureza, somos filhos das trevas. Porque as trevas que envolveram os gentios da Galileia não parou nas suas fronteiras. Essa escuridão lançou uma mortalha sobre todo o planeta e cada um de nós nasce nesse estado de trevas. Cada um de nós, por natureza, é filho das trevas. Cada um de nós é, por natureza, uma pessoa que prefere as trevas à luz, porque é a luz do dia que os nossos pecados se manifestam. Você quer ver a pior coisa que um pecador acha? É ter os seus pecados revelados. É ter os seus pecados revelados. Fez um parente meu, evangélico, falando exatamente disso. Ele veio até mim esperando que eu ia falar de amor, de felicidade, de consolo, de alegria, de contentamento, de prosperidade. A minha mensagem para ele foi: arrependei-vos, se arrependa, busque o Senhor enquanto você pode achar. E ele ficou com raiva e eu lembro que ele disse que a razão da raiva é porque ninguém gosta de ser chamado de pecador. Ninguém gosta de ter os seus pecados jogados na cara. E essa é uma realidade, irmão. E não achemos que isso existe só na vida de quem é ímpio. Isso acontece também em muitos ditos cristãos. Tem uma coisa que nós mais tememos é termos os nossos pecados expostos.
Por algumas vezes, recebi no gabinete pastoral esposa e marido, marido e esposa, família, filho, ou chamei porque recebi uma denúncia. Às vezes, alta hora da madrugada, a esposa liga: pastor, meu marido está me traindo, ele está em adultério. Eu acabei de pegar o celular dele, chegou umas mensagens, pastor, me ajuda. Eu lembro que quando nós chamamos para conversar, e ali reunidos em conselho, abrimos um tribunal, caso sumaríssimo, ele confessou o pecado, e após confessar o pecado, nós pedimos para que ele se retirasse, discutimos e decidimos afastá-lo da ceia do Senhor por tempo indeterminado. E aí, a única coisa que quando ele retornou, ele nos perguntou, não foi se ele poderia ser restaurado, quando isso aconteceu. Não foi porque ele estava arrependido, ele nem demonstrou isso. Na verdade, a pergunta dele foi: o senhor não vai expor isso para a igreja, não, vai? Eu lhe imploro, não conte para ninguém, não. Vejam, nós não gostamos de ser confrontados com nossos pecados. Sabe qual é o sinal disso? É que ainda há trevas em nós. Gente que se dói quando o pastor e o dedo na ferida do pior pecado que ele dizia um professor meu no seminário, pecados que a gente tem estimação, sabe? Aquele que a gente não se aparta nem como a gente alimenta ele. E uma das coisas que o pecador mais teme é a exposição. Vejam Adão e Eva. Ao pecarem contra Deus, a primeira coisa que eles quiseram esconder foi a sua nudez. Quando Isaías fala daqueles que estão nas trevas, vejam, e que viram uma grande luz, isso não significa que todos aqueles que estavam nas trevas abraçaram aquela luz. Isso precisa ficar muito claro. Jesus foi morto porque ele era a luz do mundo. E porque os homens preferiram as trevas à luz. Caso contrário, essa luz não teria se apagado. Porque Mateus não fala disso aqui, mas João fala muito disso. E se você bem lembrar, João começa o evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. Diz mais João, ele diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Há uma outra forma de traduzir essa expressão final aqui, que as trevas não conseguiram vencê-la. Porque quando há um choque real entre trevas e luz, irmãos, o resultado é certo. E só há um resultado. Talvez você me pergunte agora: e que resultado é esse, reverendo? Eu vou lhe dar um exemplo. Se você entrar em um quarto escuro à noite, sem nenhuma luz acesa, sem sequer a luz da lua brilhando pela janela, e você tocar no interruptor e acender a luz do quarto,
a luz que será acesa inundará o quarto no segundo que você ligar o interruptor, dissipando imediatamente todas as. Sabe por quê? Porque a escuridão não é pária para a luz. No entanto, quando a luz que é a vida do mundo veio, as trevas não a compreenderam. Se você lembrar do capítulo 1 de João, ele vai continuar. Ele vai dizer: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este homem veio para dar testemunho da luz, para que todos através dele pudessem acreditar. Ele não era essa luz, mas foi enviado para dar testemunho dessa luz. Essa foi a verdadeira luz que ilumina todo homem, a luz que veio ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. É interessante, né? Porque quando alguém se converte a Cristo, alguns comentários sarcásticos surgem, como por exemplo, fulano de tal se converteu, ele viu a luz no fim. Mas que isso pareça ser uma zombaria, é uma declaração que carrega uma verdade profunda, irmãos. Carrega uma verdade profunda por quê? Ora, porque por natureza as nossas almas estão envoltas em trevas. E até que a nossa alma abrace a Cristo, essas trevas continuarão a nos governar. Logo, quando o Espírito Santo remove as escamas dos olhos de alguém e muda a disposição do seu coração, então aquela luz de Cristo rompe na alma, de modo que não pode ser contida. Como o exemplo do quarto escuro que acende a luz. E se você foi convertido por Cristo, sabe muito bem o que eu quero dizer. E se essa luz ainda adentrou no seu coração, você não faz a menor ideia do que. Ainda que eu lhe traga exemplos e exemplos. Por isso eu pergunto a vocês nessa noite. Se você pudesse utilizar um instrumento para examinar a sua alma, o que você veria? Você veria uma alma que ainda está sentada na escuridão? Ou será que esse instrumento explodiria em. A profecia de Isaías falava da Galileia. A Galileia não era o único lugar que as pessoas estavam em trevas, sobre a sombra da morte. E essas trevas e essas sombras, meus irmãos, cobriam todo o mundo. Essa sombra cobria o mundo até a vinda, benditos. E é interessante essa época do ano. Época do Natal. Eu estimo que nessa época, aqui em nossa cidade, ó, pessoal, deve haver 1 bilhão de luzes adornando bem da Epitácio, além da orla,
lojas, shoppings, casas, muitas. Mas nenhuma dessas luzes, tanto pela quantidade quanto pelo seu tamanho ou potência, nenhuma delas é capaz de iluminar verdadeiramente. E ainda que elas apontem para essa luz, não deveriam ser usadas apenas uma vez por ano. E ainda que não o fosse, elas fossem usadas todos os dias, ainda assim permaneceriam limitadas, capazes de iluminar os corações que encontram. Porque só há uma luz capaz para as trevas do coração. Somente uma, Jesus Cristo. E essa luz não irradia apenas em um período do ano. Irradia sempre que o seu evangelho, as palavras da cruz são proclamadas, feito semanalmente, domingo após, incansavelmente. A luz que brilhou no passado na Judéia e na Síria, hoje brilha entre nós, irmão. Resplandece de forma indizível nos nossos corações. Corações de pecadores alcançados pela luz de Cristo na América do Sul, no Brasil, Nordeste. A luz que derrotou o diabo, a luz que venceu a morte, a luz que dissipou as trevas e perdoou os nossos pecados, que acabou com a melancolia, a depressão e a ilusão dos prazeres transitórios, dos portos prazerosos dessa vida fugazes. Por isso, hoje, como diz o salmista no Salmo 107, temos que render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Se atentarmos para o texto de Isaías 60, versículo 3, veremos a luz de Cristo que nos deixa radiantes de alegria, pois o pecado de todos os povos é escuridão, mas a justiça do Filho de Deus é luz sobre todos os que se encontram nele. É por isso, então, que em Mateus 5,14, Cristo diz que nós somos a luz do mundo. Ele não diz que nós vamos nos tornar. Ele não diz que um dia nós seremos. Ele declara a realidade dizendo, vocês são luz. Nesse mundo de trevas, luz no mundo, pelo nosso testemunho, pelo nosso amor, pela nossa vida. E mesmo que tenhamos provações, irmãos, e mesmo que passemos por insultos, que sejamos perseguidos, há uma recompensa para estes filhos da luz. Há maldição sobre eles. Mas há uma coroa de glória que os aguarda. Há uma cidade onde o trono de Deus e o Cordeiro está assentado, e todos o servem. E eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão. Eles não precisarão da luz de uma candeia, nem mesmo da luz do sol. O Senhor Deus os iluminará. Eles reinarão para todo. Quero concluir o sermão de hoje pedindo que os irmãos abram Bíblias em Colossenses. Colossenses 1.
versículos 9 ao 14. Paulo diz assim: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, dando graças ao que nos tornou dignos de participar da herança do santo reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. As palavras de Paulo, meus irmãos, eu as faço hoje como sendo minhas. O desejo de seu coração para com os crentes de Colossos se torna o meu desejo, meu coração, para cada um de vocês. Porque a luz veio ao mundo. O mundo não o reconheceu. Mas ela cumpriu com o seu propósito. Ou as trevas, corações daqueles que foram feitos. O Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por tua palavra nessa preciosa palavra, falar da luz que veio ao mundo, dissipou as trevas. E apesar de termos pecado, de termos sofrido as consequências dos pecados, aprove a Ti graciosamente, Senhor, fazer resplandecer a Tua luz, as trevas, transformando aquilo que outrora estava morto, aquilo que outrora estava na iniquidade, para tornar-se aquilo que outrora estava apartado de Ti, para que reconcilie. E agora, o desejo de nossas almas é habitar em Tua luz imacessível, desfrutar do gozo de Tua gloriosa presença. Nós te oramos.